Boa tarde, pessoal, tudo bem? É professor Castro, de Sociologia. Nós vamos dar continuidade ainda no tema trabalhado na aula anterior, né? Estou aguardando ainda algumas respostas, poucos alunos até agora enviaram. Bom, vamos lá, depois a gente conversa sobre isso, referente. Só que essa aqui é uma continuação, tá? Ainda estaremos falando sobre as relações de trabalho. Só que nesse contexto das relações de trabalho, nós vamos abordar três autores que tecnicamente eles são o tripé, né, que basicamente são todas as ideias norteadoras da sociologia, né, vamos dizer assim, os três tenores, que é Emile Durkheim, Karl Marx e Max Weber. Só que na ideia de um conceito, um estudo relacionado por esses três, nós temos que fazer uma abordagem basicamente diferencial do conceito de cada um. Então, por exemplo, eu vou fazer leitura de alguns pequenos trechos, tá? De cada autor, e depois vamos desenvolver a nossa atividade, tudo bem? Por exemplo, vamos começar com Émile Durkheim, que é um pensador francês considerado um dos pais da sociologia. Porque assim, ele é um dos pais, mas um outro autor que eu vou abordar com vocês, que esse sim foi o primeiro a utilizar o termo sociologia, é Auguste Comte. Só que nós não vamos trabalhar nele agora, tá? Só depois que nós formos relacionar ao positivismo. No momento, relações de trabalho, concentração, Émile Durkheim. Como diz, considerado um dos pais da sociologia, concentra sua atenção na divisão social do trabalho, né? Então, basicamente assim, se nós temos a produção de uma determinada coisa, né? Então ela não precisa ser única, exclusivamente produzida por uma pessoa só. Então, se você dividir cada etapa do trabalho, então a cada apropriação que um vai se intensificar naquele pedaço vai constituir, né, no produto total. Então, uma divisão social do trabalho, vamos dizer assim, né? Ao analisar a emergente sociedade moderna, que se desenvolve a partir dos segmentos migratórios do campo para a cidade, da incorporação dessa nova população como mão de obra das fábricas e indústrias, Durkheim percebe que o trabalho começa a se especializar. Ele se dá conta que quanto mais especializado é o trabalho, mais laços de dependência se formam. E também é uma forma que, basicamente, se você tem a migração do campo para a cidade, você infla as vagas de trabalho. Então, não tem emprego para todo mundo, né? Só que a partir do momento que se dá a divisão social do trabalho, você aumenta a produtividade e, ao mesmo tempo, você tem muitas pessoas, basicamente, saindo da ociosidade. Nesse caso da divisão social do trabalho, um exemplo que é dado para Durkheim, numa fábrica de sapatos que só trate de couro, há quem faça somente cardaços, há quem colhe a sola dos sapatos e há quem faça pintura e por aí vai. Assim, quanto mais desenvolvida for a divisão do trabalho, maior será a teia de relações de dependência entre indivíduos e isso levará por consequência a uma maior coesão social. É mais ou menos uma explicação detalhada daquilo que nós já estávamos trabalhando, né, e o que eu conversei com vocês, né, da divisão social do trabalho. Então, cada um se inteirando dessa etapa, tá bom? E aqui, bem no caso, para Durkheim, o trabalho é um fato social presente em todos os tipos da sociedade, ou seja, o trabalho é algo que se põe nos indivíduos independente da nossa vontade. A divisão social do trabalho, para este autor, promove a coesão social e por isso deve ser preservada. Então, se você tem aquele sonho de arrumar o seu primeiro emprego, eu preciso trabalhar, eu quero meu dinheiro, não se preocupe, porque a sua existência depende do seu trabalho, né? Então, isso é um fato social, basicamente, né? Se você pretende coexistir na nossa sociedade capitalista, você vai ter que trabalhar, querendo ou não. Com relação a isso, não se preocupe, você vai trabalhar. Vamos falar um pouco agora de Marx e a exploração do trabalho? Então, basicamente, um conceito de Karl Marx, que ele vai divergir da seguinte forma. Diferente de Durkheim, percebe que a divisão do trabalho como fator de exploração, alienação do trabalhador e da trabalhadora na sociedade capitalista. Esse autor vai dizer que quanto mais específico e repetitivo for o ofício de um trabalhador, mais alienado esse trabalhador estará da sua atividade, da sua condição como trabalhador, né? Ou seja, mais desconectado ele estará do seu valor, do seu trabalho e menos consciente da exploração que sofre em vender a sua força de trabalho para o patrão. Então, no caso, por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá, gente? Assim, respeitando todas as profissões, justamente porque eu vim delas, né? Por exemplo, uma caixa de supermercado ali, você ganha, você está doando ali a sua força de trabalho, não é uma especialização ali, né? Digamos que o dono daquele mercado, tecnicamente, você te ofereça um desconto, né, para que você possa consumir os produtos naquele mercado. Então, você trabalha naquele mercado, então aquele dinheiro que é pago para você, já uma parte daquele dinheiro fica, né,
para o mercado porque você pega ele em produtos. Só que depois, numa outra técnica que eu vou discutir com vocês, um outro conceito de Marx, que seria basicamente da mais-valia, você vai perceber que o que foi lucrado em cima da sua força de trabalho, ele já paga o excedente de produção, quer dizer, aquilo que você está tecnicamente comprando já foi pago com a sua força de trabalho. Então, o patrão, basicamente, ele teve lucro total, né? E será que pagou o seu salário, né? Mas, assim, tem uma outra explicação que vai ficar mais clara. Na nossa pasta, lá no Google Classroom, vai ter uma charge. Eu vou fazer a leitura da charge, depois vocês vão visualizar, vão entender melhor. Aí depois vocês podem associar a explicação que eu estou dando juntamente com a charge. Que é a discussão, por exemplo, de um patrão, de supervisor, um patrão e o supervisor. Eles estão conversando, falando do empregado. Então, por exemplo, o patrão. Ele vai assim, corrigindo, o supervisor primeiro. O supervisor vai falar assim, ó, o que disse esse homem? Aí o patrão, que trabalhasse mais depressa, quanto ele paga? E o patrão, R$ 20 por dia. Ele, e aonde vai buscar o dinheiro para ele pagar? O cara, vendo mercadoria, o patrão responde. E o supervisor, e quem faz a mercadoria? Aí o patrão olha para o outro, aponta para o empregado, ele. Então o supervisor fala assim, e quanto mercadoria ele faz por dia? Aí o patrão, um valor de uns R$ 240, quer dizer, por dia ele faz em termos de valor R$ 240. Aí então, não é você que lhe paga, mas é ele que lhe paga R$ 220 por dia para que ele diga que trabalhe mais depressa. Isto é, quem paga quem, né? Quer dizer que é o empregado que está pagando o patrão 220 por dia, justamente para ele falar que trabalha mais depressa. Aí o que ocorre? Mas sou eu o proprietário das máquinas. Aí o supervisor fez assim, é verdade, tem razão. E como conseguiu essas máquinas? Vendi a mercadoria e comprei as máquinas. E quem fez a mercadoria? Aí o patrão olha para os lados, cobre a boca do supervisor e fala, cuidado, eles podem ouvir, né? Se atentem só. Aí depois assim, vocês vão assimilar, né, o que eu estou falando justamente com a charge, né? E automaticamente a minha fala. Vocês podem voltar ao vídeo para a gente poder cruzar isso. Depois nós podemos fazer uma live para poder tirar mais dúvidas, tá bom? Então o que quer dizer, pessoal? Que Marx vê na sociedade que a sociedade está dividida em duas grandes classes, que é a burguesia e o proletariado, né? Então, tecnicamente vamos dizer, né, que toma o trabalho do assalariado como base de exploração da sociedade capitalista. Ou seja, o trabalho assalariado torna-se, né, no caso, uma atividade central para perpetuar das relações sociais entre capitalistas e trabalhadores e, por consequência, da exploração e dominação do trabalhador capitalista. Tudo bem? Então, assim, Marx foi um pouco mais extenso. Então, vamos resumir da seguinte forma, as relações de trabalho para Marx, ele vai analisar, né, a relação social do trabalho, tudo bem? Então, quer dizer, a dividir a sociedade em duas partes, o proletariado, né, e o burguês capitalista, né? E como você vende a sua força de trabalho e os donos dos meios de produção, tá? É um pouco mais profundo. Então nós falamos sobre Emile Durkheim, Karl Marx, agora vamos para o último que é Max Weber. Max Weber e o trabalho como atividade fundamental. Vamos ao texto dele. Assim como Marx viu o trabalho de um ponto de vista histórico, para Weber, cada sociedade se forma e opera a partir de condições históricas específicas. E na sociedade capitalista, o trabalho acabou por se tornar uma atividade fundamental. Esse autor defende que o movimento do capitalismo só foi possível por conta do encontro, né, entre a sede de lucro e uma ética religiosa, cujo fundamento é uma vida regrada de autocontrole que tem na poupança uma característica central, né? Pensando, quer dizer, se você também não tem uma sociedade automaticamente regrada, ela se torna, por exemplo, as relações de trabalho, elas começam a não trabalhar em forma em conjunto dentro da engrenagem da própria sociedade. Então você precisa, é como se a religião, basicamente, ela trabalhasse em conjunto com o capital nesse seguinte, para poder regrar a própria sociedade, e automaticamente uma sociedade regrada tem o quê? Tem uma boa desenvoltura superior dentro do trabalho, consecutivamente gerando mais lucro, né? Assim se forma o espírito do capitalismo, e nele o trabalho árduo e disciplinado aparece como virtude, né?
como caminho para o sucesso profissional e para a salvação espiritual. E é um conceito meio que enraizado na nossa sociedade, porque perceba, né, que mesmo não tendo conhecimento desse autor, como seus conceitos, eles inundam a nossa própria sociedade, a nossa ética, o nosso pensamento e a nossa cultura, né? Eu não sei se foram os pais de vocês ou os avós, mas quantos nos disseram, né? Que quando observam uma pessoa, eles têm uma valorização do caráter daquela pessoa justamente pelo trabalho, né? Ou como alguns, né? Eu posso ter meus defeitos, mas aquele sujeito é trabalhador, né? Então, assim, é uma condição ética, né, moral, né, nem ética, questão de condição ética e moral do sujeito por vias das relações de trabalho, né? Tem muito a ver com as ideias de Max Weber nesse sentido. Ainda dando continuidade, Weber nos mostra que a sociedade capitalista se desenvolve a partir de uma lógica racional, na qual a vida material ganha grande importância e a dignidade do homem passa a estar diretamente relacionada ao seu trabalho e a escolha da sua vida próxima a Deus, né? Então, como vocês puderam perceber, basicamente bateram naquela tecla que eu acabei de falar, né? No sentido que a dignidade de uma pessoa, ela está linkada na execução do seu trabalho, né? Mais uma vez, né? Quantas vezes nós escutamos um elogio ou observamos alguém dando um elogio a outra pessoa, né? Fulano pode ter os seus problemas, mas assim, é trabalhador, é uma pessoa trabalhadora, aí a gente emenda junto o trabalhador com o honesto, ou aquela pessoa que em um determinado momento não está trabalhando, está exercendo outra função, as pessoas já é mal vista, malquista pela sociedade, né? E automaticamente uma pessoa que ela tem essa disfunção com relação ao trabalho, já pode ser uma pessoa que não é muito coligada à família, e se você não é muito ligado à família e perde as percepções conservadoras de religiosidade e tudo que entra, que é muito mais detalhado no livro de Max Weber, né, O Espírito do Capitalismo. Então, nós trabalhamos, lembrando, Emile Durkheim, Karl Marx e Max Weber. Esses formam o tripé, vamos dizer assim, da sociologia, tá bom? Então, assim, o bom do vídeo é que vocês podem voltar a todo momento para poder ver, tirar algumas dúvidas e depois nós vamos conversando, tá, pessoal? Não esqueçam de desenvolver as atividades anteriores, eu estou esperando as anteriores e depois eu vou desenvolver uma atividade em cima desse vídeo que eu acabei de passar para vocês. Muito obrigado e até a próxima aula. Fiquem com Deus.